fala-se muitíssimo da judicialização da política, fala-se muitíssimo do ativismo judicial. Como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação, depois da investidura, a absolutamente mais ninguém. Hoje vivemos essa crise, digamos assim, político-jurídica. E, na verdade, não há um esclarecimento popular sobre essa questão. Quero passar a palavra para o nosso segundo convidado dessa primeira mesa, o doutor José Paulo Leão Veloso Silva, procurador de Sergipe, lotado na Procuradoria Especial do Contencioso Fiscal. Essa discussão ela foi deslocada para o Supremo Tribunal Federal. Por que o deslocamento para o Supremo? O motivo é simples. Houve uma judicialização efetiva da política. Quem não consegue vencer no parlamento corre para o Supremo Tribunal Federal. Isso é um aspecto. E o outro aspecto, houve uma politização do judiciário. Hoje fala-se muitíssimo da judicialização da política, fala-se muitíssimo do ativismo judicial. Então, hoje vivemos essa crise, digamos assim, político-jurídica. O Supremo Tribunal Federal, ele se enxerga como um órgão capaz de resolver os problemas do país. De uma hora para outra, resolveram solucionar eles próprios os problemas da nação brasileira. Então, hoje vivemos essa crise, digamos assim, político-jurídica. E isso é um problema que eles trazem para a sociedade. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele não é heterogêneo. Ele não é plural. Todos são frutos de uma elite intelectual com valores muito peculiares. Nós não somos eleitos. Só o parlamento coleta essa multiplicidade de ideias, essa divergência social, que pode vir a produzir uma norma determinando uma conduta X ou Y. O parlamento não quer pagar o preço social de decidir sobre o aborto, sobre a união afetiva ou sobre outras questões que nos faltam capacidade institucional. Mesmo para os que defendem a chamada plasticidade da Constituição, que seria a possibilidade de que a Suprema Corte mudasse o significado, interpretasse de uma outra forma um determinado conceito constitucional e com isso mudasse a prática constitucional, mesmo para os adeptos dessa teoria,
Todos eles colocam um pressuposto para que ela seja aplicada. E o pressuposto é o do respeito à democracia. Sob pena de o Supremo exercer, pela via indireta, uma legislação positiva, o direito que eles não possuem, melhor dizendo, ou exercer arbitrariamente a prerrogativa de impor condutas contra a ideia da população brasileira. E por que nós vamos decidir? Porque a população exige uma solução. O que mudou, então? Vejam que a Constituição de 37 foi a Constituição que amparou o Código Penal de 1940. A norma penal sobreviveu à Constituição de 37, à Constituição de 46, à Constituição de 67, à emenda número 1 de 69, e há 30 anos sobrevive à Constituição de 1988. O que mudou para que agora se retome a discussão dessa forma? Mudou, então, a maneira como a população brasileira enxerga esses valores? 73,7% são contrários que a mulher tenha o direito de interromper a gravidez por livre escolha, Paraná Pesquisa. As mulheres, 78,2%, são ainda mais contrárias do que os homens ao direito ao aborto. Para o Ibope, 79% dos eleitores brasileiros são contra o aborto, apenas 16% são a favor. Não mudou, a população brasileira persistentemente, essas pesquisas são de 14 e 16. Vamos, eventualmente, citar recentemente essa questão do aborto, que a sociedade ainda não está preparada para aquela solução em razão do desacordo moral. Mas, mesmo assim, nós temos que decidir. Mudou a ciência concluiu que aquela criança, na verdade, não é uma vida humana. Ao contrário, quando o código foi criado, nem havia ultrassonografia. Hoje já se pode verificar a criança se mexendo, se pode ouvir o seu coração. E por que nós vamos decidir? Porque a população exige uma solução. O que mudou, na verdade, também não foi o Supremo Tribunal Federal. Foi a composição da Corte. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele acredita que será melhor para o Brasil a descriminalização do abortamento. E no Supremo Tribunal Federal ele se viu com essa possibilidade de alterar as coisas, impondo ao Brasil aquilo que ele considera melhor. Quando então apreciava o habeas corpus 124/306, habeas corpus em que se discutia simplesmente sobre a presença dos requisitos para manutenção da prisão cautelar, o ministro afirmou que até a 12ª semana o abortamento não era crime. O momento era inapropriado. Em habeas corpus não se traz essa discussão. Mas o ministro fez essa afirmação. E ao fazer essa afirmação, o ministro startou a ação proposta posteriormente pelo PSOL. A ação, ela nasceu, na verdade, olhados os fatos tais quais eles são, no Supremo Tribunal Federal. Hoje fala-se muitíssimo da judicialização da política, fala-se muitíssimo do ativismo judicial. Esse suposto ativismo judicial, que é uma expressão equivocada, porque o judiciário só age provocado, ele não toma iniciativa. Então, já falei, um certo messianismo, acredito eu, na visão que o Supremo tem de si próprio. E esse messianismo, ele faz com que talvez alguns membros do Supremo acreditem que só eles podem dar solução ao Brasil. Há várias questões em relação às quais o judiciário não tem capacidade institucional para solucionar uma questão completamente fora do âmbito jurídico. Mas, mesmo assim, nós temos que decidir. E por que nós vamos decidir? Porque a população exige uma solução. E o mais grave, e aí não depende dos ministros, é o nosso conjunto de normas. Não há mecanismos de controle da Suprema Corte. Se amanhã, admitindo aqui o absurdo, só para fins exemplificativos, o Supremo dissesse que temos que cacarejar e andar de quatro quando passássemos em frente ao prédio, não haveria outra alternativa, senão a desobediência civil, se não quiséssemos nos adaptar à adesão do Supremo. Então, como eles não querem pagar o preço social, e como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação, depois da investidura, a absolutamente mais ninguém. Se o parlamento erra,
recorre-se à Corte. Mas se o Supremo erra, recorre-se a quem? O Supremo, ele tem instrumentos para se tornar um órgão extremamente arbitrário. E tem que tomar cuidado, porque a arbitrariedade, ela gera reações que militam contra a própria democracia. O Supremo é o local para preservar os direitos ou para garantir o exercício dos direitos, não o lugar para se conquistar direitos. O lugar onde se conquista os direitos é aqui. Aqui é o lugar para a conquista dos direitos. Essas questões todas deveriam realmente, como você afirmou, deveriam ser resolvidas pelo parlamento. O Supremo tem sempre uma preocupação muito grande em dizer, ele é um Supremo progressista, ele é um Supremo que concede direitos. Esse não é o papel do Supremo. O Supremo tem que ser extremamente tradicional, exatamente porque ninguém pode controlá-lo. Não há hoje um mecanismo de controle da Suprema Corte. Não devemos satisfação, depois da investidura, a absolutamente mais ninguém.